Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamate. Eu sou o professor Thiago Caneiro. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o like e o joinha. Vamos para a aula. Olá pessoal, hoje a nossa aula vamos falar de um anel de inteiros módulo N. Mas antes de a gente iniciar a definição de anel, vamos falar das relações de equivalências em Z, gente. Uma relação de equivalência sobre um conjunto qualquer, vamos chamar de x, né? Ela é dita equivalência se ela é reflexiva, ou seja, xx ele é equivalente ao próprio x, a ele mesmo, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto, que a gente chamou de x. Se é simétrica, se x ele é equivalente a y, se somente se o y também for equivalente a x. E de transitiva, se x é equivalente a y e y é equivalente a um certo z, então x vai ser equivalente também a z, certo? Então, a relação de equivalência vai obedecer essas três propriedades, né? Dar uma relação de equivalência em x é o mesmo que você dar uma partição, você particionar, ou seja, pegar o conjunto x e você estabelecer o conjunto das partes, o mesmo conjunto das partes que a gente vê no nível médio, né? Que é o conjunto das partes de um conjunto. Então, esse conjunto das partes, você sabe que você vai encontrar uma coleção de subconjuntos, 2 a 2, disjuntos. Ou seja, o que são conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos são conjuntos realmente em que não tem interseção. Ou seja, nenhum elemento pertencente a um, ele não vai pertencer ao outro. Então, a relação desse conjunto de interseção é zero, né? Então, a gente vê o seguinte, que a gente pode definir a classe de equivalência de x barra de x como o conjunto de todos os elementos equivalentes a x, né? Ou seja, a gente vê que x barra é igual a y pertencente a x, que é o meu conjunto, né? Tal que o y ele vai ser equivalente a x, né? Então, gente, olha o seguinte. Então, a relação de equivalência, a gente vai ver o seguinte, que a relação de equivalência ela tem tudo a ver com a congruência, né? Quando um número ele é congruo ao outro, né? Ou seja, quando uma divisão de um número é congruente ou equivalente à divisão de outro número. Ou seja, como é que quer dizer isso? Então, qual é a definição de anel módulo N? O quociente de Z pela relação congruente módulo N é chamado de anel de inteiros módulo N. Então, significa que o quociente de Z pela relação congruente módulo N, ele é chamado de anel de inteiros módulo N. Que você está vendo as seguintes notações, que as notações de um anel são essas aí, né? Você tem Z barra N, que vai entre parênteses, Z barra NZ, Z barra N ou ZN. Que esse N aí, justamente, gente, é o divisor, né? Quando você vai fazer uma divisão, esse N aí, ele é o divisor, né? E você pode observar também que esse N, ele também é o número de elementos do anel, né? O anel ele possui esse N elementos, né? Quantidade de elementos. Então, o anel, ele é nessa estrutura, dessa notação que está aí, né? Então, a gente vê o seguinte, você vê que a definição você tem a definição de um A barrado como um subconjunto de Z, ele é simplesmente, você tem um valor barrado, que ele é dito como um subconjunto de Z, simplesmente para formalizar o fato de que isso aí que estamos identificando, todos os inteiros, ele deixa o mesmo resto na divisão por N. Então, N, além de ser meu divisor, eu vou ter um número de elementos que esse abarrado aí são todos os elementos, né? Todos os elementos de inteiros são todos os inteiros que deixam o mesmo resto na divisão por N, né? Então, um exemplo que a gente pode ver isso aí é o seguinte, se eu tenho aqui, A barrado, ele vai ser igual, né, a um A, que isso aqui a gente vai, né, barrado linha, né? Se somente se o meu A
vai ser congruente ao meu A' módulo N. Certo? A gente vê muito isso em congruência. Ou seja, significa que esse A aqui e esse A', ele deixa o mesmo resto na divisão. Então, por isso que você tem essa relação de equivalência, que é a correção de congruência, né? Agora, se eu tenho aqui, gente, se o meu N aqui, se eu tenho que o meu N, ele é maior do que zero, certo? Então, se o meu N aqui é maior do que zero, né? Na divisão euclidiana, diz que todo inteiro A, certo? Ele é todo inteiro A, ele é côngruo, côngruo, né? A um único inteiro módulo N, né? Ou seja, com zero, que é menor, né? Ou igual a A', menor do que N, certo? Então, a gente tem uma nova linguagem aqui para representar um anel. Então, o anel aqui ele é representado da seguinte forma. A gente tem uma linguagem que a gente viu as notações, então a gente tem da seguinte forma. A gente vê que Z barra N, isso aqui vai ser o meu anel, ele vai ser igual a o conjunto de quem? 0 barrado, 1 barrado, e aí vai até o meu N menos 1 barrado. Então, isso aqui justamente são todos os elementos do anel, certo? Então, é o seguinte, se a gente vai definir, né, soma, subtração e um produto de classes da congruência, que a gente vamos definir a soma do produto de classe de congruência, a gente sabe o seguinte, que o A barrado mais B barrado, ele vai ser igual, então, ao meu A mais B barrado, né? Que eu tenho que o A barrado menos B barrado, ele vai ser igual ao meu A menos B barrado, não é isso? E o meu A barrado vezes B barrado, ele vai ser igual ao meu A vezes B barrado, que é essa notação que é justamente isso aqui, que é a notação. Lembre-se também, gente, o seguinte, que o anel ele obedece todas as suas propriedades da soma e do produto, né? Então, a gente vê que as propriedades da soma é qual? É a comutatividade, a associatividade, o elemento neutro, né? E do produto você tem o que? A comutatividade também, a associatividade, distributiva, né? Você tem o cancelamento. Então, para ser um anel, ele tem que respeitar também todas as propriedades da soma e da subtração. Então, vamos com um exemplo, certo? E vamos estabelecer um exemplo para poder a gente observar todos os elementos desse anel. Então, vamos dar um exemplo de um anel aqui e vamos realmente estabelecer os elementos desse anel, tanto para a soma como para o produto.